Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada do podcast Não Há Ninguém Como Tu. E no episódio de hoje eu vou falar-te sobre o corpo que o mundo de desenvolvimento pessoal parece esquecer. E porque é que eu hum, senti de trazer este tema? Porque precisamente ao longo destes quase 20 anos a navegar no mundo do desenvolvimento pessoal, eu nunca percebi muito bem essa expressão de regressar ao corpo. Eu nunca percebi muito bem quando diziam, é super importante de estarmos no corpo, de habitarmos o corpo. Eu só pensava, mas eu estou no corpo, não é? Se eu não estiver no corpo, eu não estou aqui. Então, para mim, estar no corpo limitava-se a esta noção mais, talvez, ah, pragmática, do que é estar no corpo. E a verdade é que ao longo dos últimos 3 anos, e particularmente no último ano, eu tenho vindo a trabalhar muito na terapia somática e tenho vindo a perceber, e agora de uma forma sentida, não é? Como uma experiência que nós chamamos de Felt Sense Experience, uma experiência sentida do que é estar no corpo. E isso tem sido muito, muito, muito revelador para mim. Tem sido mesmo muito transformador. Tem sido um virar de chave muito prático, muito concreto na minha vida. E eu sinto que isto é diametralmente oposto a tudo aquilo que eu fui vivendo nestes quase 20 anos de desenvolvimento pessoal. E lá está, porque eu, nestes últimos anos, ou ao longo destes quase 20 anos, li muita coisa, aprendi muita coisa, tomei consciência de muita coisa, mas nem por isso estava no corpo, isso estava incorporado. Portanto, não é porque a minha consciência ia expandindo com todos os processos de desenvolvimento pessoal que eu ia fazendo, que no concreto eu me sentia diferente. Eu pensava diferente, mas eu não me sentia necessariamente diferente, e na minha vida as coisas não se transformavam necessariamente. As minhas relações não se transformavam, a forma como eu me relacionava não se transformavam. Hum, Era tudo muito cabeção, era tudo muito. Eu sei que posso fazer diferente, eu sei que posso falar diferente, mas no momento eu não conseguia fazer diferente. Então senti trazer este tema sobre o corpo que o mundo do desenvolvimento pessoal esqueceu, porque acredito que vai ressoar em muitas de vocês e que vos vai despertar para a importância de realmente fazermos este trabalho com o corpo, que é na verdade quem nós de facto somos. Então, hoje vou-te falar do corpo, mas do corpo como o lugar onde a nossa verdade se revela e o lugar onde nós começamos realmente a regressar à nossa verdade, a regressar à nossa essência, a regressar a quem nós somos. Muitas mulheres que me contactam trazem esta demanda de Sofia, eu quero me reconectar comigo, ou Sofia, eu sinto-me desconectada de mim. E cada vez mais eu percebo que esse reconectar, esse estar conectada comigo, com a minha verdade, com a minha essência, com aquilo que eu realmente quero, começa no corpo. Então, para introduzir este tema, eu gostava de partilhar contigo uma parte da minha história pessoal, mas é uma parte que me traumatizou e, portanto, eu quero fazer aqui um disclaimer trauma informado de que a minha partilha poderá ativar memórias desse lado, poderá ativar emoções desse lado. E portanto eu quero pedir-te para estares observadora daquilo que acontece dentro de ti à medida que eu vou partilhando um pouquinho só desta minha história. Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas ainda assim pode ser ativadora. Portanto, fica observadora daquilo que vai acontecendo dentro de ti à medida que me vais ouvindo partilhar um pouco desta minha história. E por favor, se em algum momento a minha partilha for demasiado ativadora para ti, sente-te completamente à vontade para parares o episódio, para não escutares o episódio neste momento ou para não o escutares de todo, ou até para escutares este episódio juntamente com alguém com quem te sintas profundamente segura para fazeres contacto com a tua vulnerabilidade e com as tuas emoções. Então,
convido-te a ficares assim bem observadora e a seres super gentil e amorosa contigo. Se não for amoroso para ti neste momento ouvir esta partilha, por favor, honra o teu sentir. Então, aquilo que eu vou partilhar contigo, foi algo que, como eu já disse, que me traumatizou, mas foi ao trazer esta situação em particular para a terapia que se virou aqui uma chave e eu percebi o que é estar no corpo. Então, em 2019, a minha mãe ficou muito doente, foi diagnosticada com um cancro terminal e no final de 2019 a doença dela começou a avançar muito rápido e juntas nós decidimos que a minha mãe viria para um lar no Algarve, onde eu vivo, porque a minha mãe vivia em Setúbal na altura, e portanto decidimos conjuntamente que ela viria aqui para um lar no Algarve e aí eu poderia estar mais presente, ela poderia ver os netos, e pronto, e tomámos essa decisão e a minha mãe veio. Acontece que alguns dias depois ela começou a dizer que não queria estar ali, que não gostava de estar ali, que queria voltar para a casa dela, que queria estar na casa dela. E eu ainda tentei dissuadi-la e tentei até procurar lares lá mais perto, porque eu queria mesmo que a minha mãe estivesse acompanhada e idealmente que estivesse perto de mim, mas percebi que o que ela queria mesmo era voltar para a casa dela e, portanto, houve um dia que eu senti de honrar a vontade dela, eu tinha noção que seriam os últimos meses de vida da minha mãe e queria que ela estivesse num sítio onde se sentisse bem. Mas disse-lhe: Olha, mãe, eu vou levar-te a casa, mas tu sabes que eu não vou poder estar tão presente. Eu, na altura, os meus filhos tinham 3 e 2 anos e a minha relação com o pai dos meus filhos já era bastante desafiante na altura, portanto, eu sabia que eu não poderia estar tão presente quanto eu gostaria. E ainda assim, nós decidimos então que ela regressaria a casa e assim foi. Acontece que, passado 2 meses, nós entramos naquele que foi o primeiro confinamento, portanto, isto foi em março de 2020. Entramos no nosso primeiro confinamento e foi precisamente nessa mesma semana que a minha mãe dá entrada no hospital, é internada no hospital e, portanto, nós não podemos passar conselhos, não há visitas nos hospitais e a minha mãe acaba por falecer 3 semanas depois, portanto, em abril de 2020. Ou seja, eu não vi a minha mãe nos últimos meses de vida dela, eu não tive a oportunidade de me despedir, enfim, pude fazer algumas videochamadas com ela enquanto ela estava no hospital, mas lá está, não tive contacto presencial com ela, não houve funeral, então foi uma experiência mesmo avassaladora para o meu sistema. E só recentemente é que eu trouxe este tema para a terapia e eu relembro, a minha mãe morreu em 2020, portanto estamos em 2025, só recentemente, só este ano é que eu trouxe este tema para a terapia. Um, Isto porque nos últimos anos estive a processar traumas que estavam mais vivos, mais presentes, mais aqui à superfície, mais prontos a serem trabalhados, e agora que esses traumas já foram processados, eu sinto que tenho finalmente disponibilidade e até capacidade para fazer contacto com esta situação traumática que aconteceu há mais tempo. E, e o que acontece é que quando eu levei este tema para a terapia, eu partilhei com a minha terapeuta que eu sentia muita culpa, não é? E que tinha pensamentos do género: devia ter feito mais, eu não fui uma boa filha, hum, eu devia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor. E, e foi realmente ao levar isto para a terapia que eu percebi uma coisa muito interessante. É que à medida que eu falava e a minha terapeuta me devolvia, eu fui percebendo uma diferença entre aquilo que a minha mente dizia e aquilo que o meu corpo sentia. Eu vou tentar ser mais concreta e dar aqui exemplos bem claros, bem demonstrativos daquilo que eu estou a dizer. Então eu lembro-me de trazer à minha terapeuta o quanto eu me sentia culpada. E ela, a determinado momento, devolveu-me: Então, Sofia, a tua mãe escolheu passar os últimos meses da vida dela na casa dela. E tu, embora tu quisesses estar mais perto dela, tu escolheste honrar a vontade da tua mãe.
E eu respondi: sim, foi isso. Ok, e o que é que acontece no teu corpo quando tu ouves isto? A minha mãe escolheu e eu escolhi honrar a vontade da minha mãe. E eu só dizia: vem um pensamento de que eu ainda assim podia ter feito diferente. E a minha terapeuta guiava-me de novo para o corpo. Sim, Sofia, mas na fisicalidade, o que é que a fisicalidade te diz? E acreditem, ela teve que me trazer muitas, muitas, muitas vezes para o corpo, porque a minha mente trazia sempre estes pensamentos de eu devia ter feito mais, provavelmente haveria outra forma, eu não pensei em fazer de outra forma, mas provavelmente havia outra forma, de eu poder fazer isto. hum, e eu devia, não é? Estes pensamentos ruminativos, ai, desculpem, esta ruminação, e ela devolvia-me, trazia-me novamente para o corpo, na fisicalidade, Sofia, o que é que a fisicalidade te diz, o que é que o corpo te diz? E a dado momento, eu percebi que quando eu contactava com essa verdade, não é? De a minha mãe escolheu e eu escolhi honrar a vontade da minha mãe, mesmo sabendo que eu não estaria tão presente. A verdade é que eu sentia como se houvesse um peso que saía de cima dos meus ombros, eu sentia no meu peito, eu sentia o meu coração a bater calmo, eu sentia espaço no meu peito, eu sentia o meu peito leve, ou seja, não sentia nenhum fechamento, não sentia nenhuma contração. Então eu de repente percebi que eu não sentia culpa. Eu pensava culpa, mas eu não sentia culpa. Então foi a primeira vez na minha vida que eu tive a felt sense experience do meu corpo contar uma história diferente daquela que a minha mente contava. Mais tarde eu vim a perceber que estes pensamentos de ruminação, de muito autojulgamento, de muita autocrítica, são sintoma de trauma de desenvolvimento, ou seja, este trauma que aconteceu na relação com os nossos progenitores ou com os nossos cuidadores, mas o meu corpo não sentia culpa. E esta foi assim uma grande revelação, uma das maiores revelações que a terapia somática me trouxe até hoje. A mente pode de facto inventar narrativas muito convincentes. É muito plausível eu sentir culpa se não estive presente nos últimos meses de vida da minha mãe. Mas no meu corpo, essa culpa não existe. Não é? E quando a nossa mente e o nosso corpo contam histórias diferentes, nós ficamos perdidas. E muitas de nós vivemos exatamente aí, presas neste ruído mental, que nem sequer corresponde realmente àquilo que o corpo quer ou àquilo que o corpo diz. Então, quando eu percebi isto, vieram uma série de questões. E a primeira que veio foi: ok, mas então o que é que o meu corpo realmente sente? E quando eu coloquei essa questão, eu percebi que eu vivi grande parte da minha vida a reger-me pela minha cabeça, pelo cabeção, como eu costumo dizer. Um, Ao longo da minha vida, eu percebi que eu fui dizendo, eu sinto que é por ali que eu quero ir, eu sinto que é aquilo que eu quero alcançar, mas na verdade, quanto é que desse eu sinto era eu penso, não é? Eu penso que quero ir por ali, eu penso que quero alcançar aquilo, eu penso que quero isto, que eu desejo isto, que aquele é o meu objetivo. Hum, então eu percebi que grande parte da minha vida eu vivi em função daquilo que a minha mente ouviu, daquilo que eu vi e não tanto daquilo que eu sentia. Ou seja, grande parte da minha vida eu vivi sem corpo, por assim dizer. Então, eu sinto que esse é assim, o grande desafio de grande parte das mulheres que me chegam. Grande parte das mulheres que me chegam vivem assim do pescoço para cima, não é? Muito conectadas com aquilo que pensam,
mas pouco conectadas com aquilo que realmente sentem, com aquelas que são as suas necessidades, com aqueles que são os seus desejos, porque nós não estamos aqui, nós não habitamos o corpo. E foi curioso que eu, inclusivamente, pensei, este fim de semana, portanto, eu estou a gravar este episódio uma segunda-feira, e no fim de semana pensei na quantidade de diários que eu tenho. Portanto, eu escrevo nos meus diários desde os meus 8, 9 anos. Então, eu tenho ali muitos diários. E percebi que 99,9% do que está lá escrito vem do cabeção. Eu escrevia sobre o que eu pensava, eu não escrevia sobre o que eu sentia, mesmo quando eu achava que estava a escrever sobre aquilo que eu sentia. Eu penso, isto aconteceu e portanto eu sinto-me assim. Não, se calhar eu não me sinto assim. Deixa-me parar e escutar a minha fisicalidade. O que é que está a acontecer no meu corpo quando eu penso nesta situação? Porque isso sim é o que eu sinto verdadeiramente. Essa sim é a minha verdade. Mas se eu não tomo um tempo para parar e observar o que acontece no meu corpo quando eu penso numa determinada situação, ou quando eu repito uma determinada frase, ou quando eu relembro alguma coisa, se eu não paro para sentir o que é que acontece no corpo, o que eu sinto, ou o que eu digo que eu sinto, não é necessariamente aquilo que eu verdadeiramente sinto. Então, a maior parte de nós vive nesta cisão entre corpo e mente. E essa também é uma das definições de trauma. É quando mente e corpo contam narrativas diferentes. Então, quando nós estamos a trabalhar na cura do trauma ou a processar os nossos traumas, o que nós queremos é que haja esta integração da mente com o corpo, que a mente e o corpo contem uma mesma narrativa. No fundo, é perceber o que é que realmente ressoa no corpo antes de agir, de maneira a que nós tenhamos um alinhamento entre a nossa percepção mental e as nossas sensações físicas. E eu apercebi-me que na minha vida eu nunca tomei decisões deste lugar de alinhamento. Eu tomava decisões a ouvir a mente, mas eu nunca tomei tempo para perceber se aquilo que o meu corpo dizia estava realmente alinhado com aquilo que a minha mente falava. E, portanto, eu nunca senti antes de tomar decisões. Eu achava que sentia. Ah, é isto que eu quero. Ah, é por ali que eu quero ir. Mas muitas, eu diria que a maioria das vezes, aquilo que regeu as minhas decisões e as minhas escolhas foram os programas com que eu fui condicionada, os programas que eu bebi, aquilo que a sociedade espera, aquilo que é considerado normal, aquilo que é considerado expectável de uma mulher, de uma jovem, hum, aquilo que é esperado de uma mãe, aquilo que é esperado de uma profissional, na área do desenvolvimento pessoal. As minhas escolhas foram muito condicionadas por estes programas, por estas influências externas que nos condicionam desde que somos pequeninas. Quanto é que da minha vida eu realmente escolhi, eu realmente quis para mim? Uma professora minha diz que antes de curar o trauma, primeiro precisamos de ter um corpo, e eu agora percebo o que ela quer dizer. É que nós, para curarmos o trauma, para processarmos os nossos traumas, nós primeiro precisamos de reconhecer e ir regressando a este espaço que é tão desconhecido para a maioria de nós. Não é? E eu não deixo de ficar surpreendida o quão possível é eu ser uma profissional do corpo, porque eu formei-me em fisioterapia e trabalhei como fisioterapeuta durante 8 anos, e fazer esse trabalho e fazer todo o meu processo de formação sem estar no corpo, sem estar conectada com o corpo, sem conhecer o meu corpo, sem saber o que é que ele sentia, sem saber o que é que ele realmente queria, sem saber ouvi-lo sequer. Não é? Como é que eu escuto o meu corpo? Como é que é isso? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, de como é que nós escutamos o corpo, como é que nós podemos ir regressando ao corpo mais à frente neste episódio. Então,
Eu passei muitos anos a acreditar que me sentia culpada quando no meu corpo isso não existia. E isso fez-me questionar quantas mais coisas eu acredito serem verdade na minha cabeça que não o são para o meu corpo. Comecei a pensar quantos dos meus objetivos são realmente meus. Talvez a minha mente me faça acreditar que eu quero, sei lá, a casa na praia, que eu quero escrever o livro, que eu quero ser uma CEO reconhecida, mas talvez o meu corpo não queira nada disso, não é? Quantos caminhos é que eu já forcei porque a minha mente dizia que é por aqui enquanto o meu corpo recuava? E como é que seria viver a minha vida e tomar decisões escutando a verdade no meu corpo, ao invés de me deixar conduzir pela mente que está cheia destes condicionamentos, destes preconceitos, desta mente que é influenciada por tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente ouve? Então eu comecei a perceber que era no corpo que estava a minha verdade, não era na minha cabeça. E a verdade no meu corpo é que a culpa não existia. A culpa vinha dos pensamentos. Pensamentos esses que vinham de um lugar de trauma, do meu trauma de desenvolvimento. Falarei disso num outro episódio. Mas no meu corpo, a verdade é que não havia culpa. Nós passamos grande parte da nossa vida a contrariar o nosso corpo, a contrariar a nossa verdade. Não é? Eu sinto que ao regressarmos ao corpo que nós recuperamos a verdade de quem viemos cá para ser. Eu acho que não é coincidência eu ter passado grande parte da minha vida à procura do meu propósito. E aliás, quem me acompanha desse lado há mais tempo sabe que eu comecei como coach com um projeto que se chamava Find a Purpose, Not a Job. Encontra o propósito, não um trabalho. E, e eu sinto que isso não é coincidência, eu sinto que isso é um sinal, é um sintoma da minha desconexão da minha própria verdade, do meu corpo, daquilo que eu realmente quero, daquilo que eu realmente sinto, daquilo que é realmente o meu ritmo, daquilo que eu realmente quero e preciso para me sentir feliz e segura. Então eu acredito que num plano mais espiritual nós não podemos ocupar o nosso lugar, o nosso propósito, a nossa missão, se nós não ocuparmos primeiro o nosso corpo. É realmente no corpo que nós podemos encontrar a nossa verdade. É quando realmente paramos para escutar. E eu posso dizer-vos que, e eu já falarei também disso mais à frente, que durante muitos anos, enquanto empreendedora, eu corri atrás de certas coisas, de certos objetivos que eu não atingi porque o meu corpo puxava com todas as suas forças na direção contrária. Eu achava que eu queria aquilo, mas o meu corpo não me quer nada daquilo. E posso dizer-vos que, à medida que eu vou fazendo as pazes com aquilo que o meu corpo quer e precisa, e vou honrando isso ao invés de honrar aquilo que a minha mente acha que eu devia alcançar, eu sinto-me cada vez mais num lugar de maior alinhamento e maior leveza e maior paz e maior fluidez. Mas já falarei disso mais à frente. Como é que é isso então de regressar ao corpo, não é? Esta famosa frase que eu ouvi durante anos no desenvolvimento pessoal e que eu não percebia de regressar ao corpo. O que é isso de regressar ao corpo? Como é que isso se faz? E a verdade é que à medida que vou terminando a minha formação em experiência somática, vou percebendo que não há uma fórmula que funcione para todas nós, porque o nosso corpo, o corpo de cada uma de nós, guarda a sua história de uma forma que é única e, portanto, ele responde às nossas histórias e aos nossos traumas de uma forma que lhe é própria. Daí a importância de este trabalho ser muitas vezes feito com uma profissional da área da somática. Mas se eu pudesse trazer assim uma fórmula um bocadinho mais generalista de como é que nós podemos começar a fazer contacto com o nosso corpo, como é que nós podemos começar a regressar ao nosso corpo, seria esta. Começarmos por
perceber o que é que acontece no nosso corpo quando nós estamos a sentir-nos bem. Por exemplo, se eu estou a observar um pôr do sol e me sinto invadida por gratidão, ou se eu estou a observar o meu filho e de repente sinto-me invadida por uma emoção positiva, se eu estou sentada no meu sofá num sábado à noite com uma mantinha, a ver um filme na Netflix com uma velinha acesa e de repente me sinto em paz, nesses momentos devemos perguntar-nos, ou o convite seria perguntar-nos, o que é que está a acontecer no meu corpo, desculpem, que me faz saber que eu estou a sentir gratidão, ou alegria, ou paz? O que é que me faz saber que eu estou a sentir isso? O que é que acontece no meu corpo que me indica que eu estou a sentir isso? Talvez seja o coração expandido, talvez seja os meus músculos nos ombros e no pescoço relaxados, talvez seja uma sensação de quentinho interno. Mas o que é que no meu corpo me diz, me faz saber que eu estou a sentir uma emoção positiva naquele momento? E ao fazermos este exercício, nós vamos nos conectando com o nosso corpo, nós vamos reconectando com ele, nós vamos começando a escutar, porque o corpo fala connosco através da linguagem das sensações. Ok? Então, este seria o meu primeiro convite. Se para ti que estás desse lado, só de ouvir esta expressão de ir para o corpo, observar o que acontece no corpo, já for ativadora, e eu sei que essa é a realidade de algumas de nós, o corpo para muitas de nós é um lugar muito assustador e parar para escutar o corpo é algo que assusta muitas de nós, pode ser assoberbador. Então o meu convite é que procurem o apoio de uma terapeuta somática para fazer este processo acompanhadas. Mas este seria assim o primeiro convite para quem desse lado quer começar a explorar esta coisa de regressar ao corpo. E agora tenho aqui a minha gata a afiar unhas no meio de um podcast, o que é sempre top. Então, vamos fechando aqui, concluindo aqui estas partilhas, resumindo, sintetizando, integrando todas estas ideias para que desse lado fiquem um pouco mais organizadas. Desde que eu comecei a encontrar-me com o corpo, eu sinto que tenho feito pequenas mudanças na forma como vivo a minha vida. E posso dizer-vos que em 20 anos de desenvolvimento pessoal, quase 20 anos, hum, de desenvolvimento pessoal, muitas mudanças que eu fiz, e fiz algumas mudanças, vinham muito do cabeção, vinham muito destas coisas que eu aprendia, que eu sabia que devia fazer, que eu sabia que eram melhor para mim, e, e fui fazendo essas mudanças, essas transformações. Mas as mudanças que eu estou a fazer agora vêm de um lugar interno, vêm de um corpo que sente, e isso é muito diferente. Tem uma textura diferente, tem um sabor diferente, vem de um lugar muito diferente. E tem uma repercussão que é muito mais profunda, que é muito mais verdadeira, que é muito mais, que tem muito mais raízes. Eu percebi, eu vivi dois burnouts na minha vida. Um foi clinicamente diagnosticado, o segundo foi autodiagnosticado. E hoje eu percebo que esses burnouts foram fruto de eu estar desconectada do meu corpo e de eu viver uma vida que ia contra aquilo que o meu corpo me pedia e precisava. Daquele que era o ritmo do meu corpo, daquelas que eram as suas necessidades. E por isso, nos últimos 3 anos, para quem já me acompanha há algum tempo, eu reduzi muito, eu desacelerei muito em termos profissionais. Porque eu percebi, se eu escutar o meu corpo, eu não consigo continuar a viver a minha vida e o meu negócio desta maneira. Se eu escutar verdadeiramente o meu corpo e viver nesta escuta profunda e nesta relação profunda comigo mesma, sem me trair, sem me atropelar, sem me magoar, sem me violentar,
eu não posso continuar a fazer, eu não posso continuar a levar o meu negócio e a minha vida em geral, mas o meu negócio da mesma forma. Hum, Percebo também que estou muito mais presente para os meus filhos e vou trazer uma coisa que talvez vá soar estranho para algumas de vocês desse lado. Os meus filhos têm 9 e 7 anos neste momento e eu sinto que este ano foi o primeiro ano em que eu me senti realizada na maternidade. Foi o primeiro ano que eu senti que gostava de tudo o que ser mãe implica, das discussões, dos trabalhos de casa, dos, como é que se chama? School runs, aqueles momentos ao final do dia em que se vai buscar a criança e leva-se um a uma atividade e leva-se o outro a outra atividade e vem-se para casa, faz o trabalho com um, os trabalhos de casa com um e faz-se o jantar ao mesmo tempo. E esta correria de final de dia, este ano foi a primeira vez que eu senti que eu conseguia desfrutar, que eu conseguia gostar e, e consegui perceber, inclusive, é que um dia eu vou ter saudades disto. Por muito caótico e muito exaustivo que isto seja em dados momentos, eu um dia vou ter saudades disto. E foi até curioso pensar que, como eu disse, eu tenho um filho de 9 anos, vai fazer 10. Dentro de 7 8 anos, provavelmente o meu filho vai para uma faculdade, ou vai sair de casa, ou não é? Vai ser uma mudança, não é? Do 12º para uma faculdade ou para a vida profissional. Portanto, tenho que mais 8 anos de vivência com os meus filhos aqui em casa, mais 8 anos destas hum, correrias, destas exigências, mas também destes momentos em que os deito na cama e lhes conto uma história ou faço uma massagem nas mãos e nos pés e canto músicas, não é? Se os primeiros 10 anos de vida do meu filho passaram tão rápido, então os próximos vão passar num ápice. Então, esta capacidade de desfrutar mais da maternidade, eu acredito que vem do lugar de maior presença. Eu consigo estar mais presente hoje porque eu sinto-me mais segura no meu corpo hoje, à medida que fui processando todos os meus traumas. Todos, salvo seja, não é? Mas à medida que fui trabalhando estes traumas e os fui processando, vem este senso de segurança de que é possível habitar o corpo e está tudo bem, eu estou segura no corpo agora, está tudo bem no meu corpo agora e, portanto, está tudo bem aqui no presente agora. Hum, eu sinto que isto vem também num lugar de, porque fui processando os meus traumas, se foi desativando a minha resposta de fuga. Portanto, como eu estive em fuga durante tantos anos da minha vida, a achar que eu só estaria segura lá à frente, com um corpo super ativado que não me permitia relaxar no presente, à medida que esta resposta de fuga foi sendo desativada pelo processamento dos meus traumas, estar no corpo no momento presente foi se tornando mais possível. Então, o regressar ao corpo é também nos permite desfrutar do presente. E eu sinto que isto também é responsável pelo facto de eu desejar muito menos coisas hoje do que desejava há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu fazia dream boards ou vision boards exaustivos. E não é para dizer que os dream boards não são importantes, que ter visões, sonhos e desejos não são importantes. Sim, isso é importante, desde que venha de um lugar de corpo, conexão connosco próprias. Eu quero aquilo que está no meu vision board porque o meu corpo realmente quer aquilo ou porque o meu cabeção quer aquilo. Porque é uma coisa que está na moda, porque é uma coisa que eu já bebi das redes sociais 500 vezes e já entrou aqui no meu programa inconsciente, não é? Então, à medida que nós vamos habitando mais o corpo e nos sentindo mais presentes aqui e agora, eu acredito também que deixamos cair muitas das coisas que nós, durante tantos anos, desejamos.
o facto de nós encontrarmos maior alegria, maior realização, maior felicidade, hum, na vida do dia a dia, em tarefas mundanas, nesta coisa dos school runs que são, sim, durante anos foi uma coisa que eu odiei, este final de dia de ir buscar crianças à escola e de as ir levar às atividades. E hoje encontrar prazer, desfrute, alegria nestas coisinhas mundanas faz com que eu deseje muito menos coisas lá à frente, porque eu já estou bem agora, eu estou feliz agora. E não quer dizer que eu não tenha desejos, desculpa, eu não tenha sonhos, mas eles vêm de um outro lugar, de um lugar menos frenético, de um lugar de maior paz, de maior simplicidade. Sinto que também são sonhos mais simples. Enfim, reparei também que tento menos ser alguém que não sou, sobretudo na minha vida profissional. Eu tenho consciência de que durante muitos anos eu desejei coisas porque eu estava programada para as desejar e não porque o meu corpo, a minha essência, a minha verdade realmente as quisesse. E eu sinto que no mundo do desenvolvimento pessoal, quem empreende neste mundo é muito influenciado a empreender de uma determinada forma, com um determinado ritmo, com uma determinada força. Um, e hoje eu percebo que muitas vezes eu forcei, muitas coisas não resultaram no meu negócio porque eu ia contra aquilo que o meu corpo realmente queria. Ia contra as minhas necessidades, ia contra os meus ritmos, ia contra a minha verdade. Um, e lá está, eu acho que, para terminar, isto é assim uma consequência de todo este processo. Eu sinto que estou a incorporar mais da minha verdade, dia após dia. E tenho cada vez mais vontade de me encontrar comigo própria de uma forma cada vez mais profunda. Confesso que eu tenho até curiosidade de perceber quem é que sempre esteve aqui. Esta Sofia que eu, na verdade, não conheço e que tem estado à minha espera, à espera para eu abrir espaço, para eu a ver, para eu a escutar, para eu a encontrar. E este processo de me encontrar comigo própria só é possível realmente no corpo, não é no cabeção. Era isto que eu gostava de partilhar contigo hoje. Se também tu estás no mundo do desenvolvimento pessoal e se os processos que tens feito são todos do pescoço para cima, eu convido-te a que explores terapeutas, mentores, programas que incluam o corpo. Não é uma questão de excluir a mente, porque a mente, ela também tem o seu lugar, não é? Mas é muito diferente eu sentir no corpo e decidir com a mente o que vou fazer em alinhamento com o corpo, do que decidir com a mente. Decidir unicamente com a mente, nesta cisão entre mente e corpo. Eu adoraria que alguém me tivesse dito isto há 20 anos atrás, quando eu comecei a ler todos os livros de desenvolvimento pessoal que me iam chegando, quando eu passava horas numa livraria ao pé da minha casa, na Suíça, no setor do desenvolvimento pessoal, da autoajuda, a devorar livros. Eu adoraria que alguém me tivesse dito: Olha, Sofia, procura ou explora aqui estas abordagens ou estes autores que exploram também o corpo, de que forma é que estar conectado com o corpo pode ser a resposta para aquilo que tu procuras. E atenção, eu acredito que muitas de nós vamos parar ao mundo do desenvolvimento pessoal e nem sabemos muito bem o que é que nós realmente procuramos. Pelo menos essa foi a minha situação. Eu não sei o que é que eu procurava aos 20 anos, quando comecei a explorar o mundo do desenvolvimento pessoal. Havia um malaise, um senso de alguma coisa não está bem, de eu não estar bem. Hoje eu percebo que eu não me sentia em segurança no meu corpo. E era isto, por tudo o que eu tinha vivido que não tinha ainda sido processado, hum, que eu nem sequer tinha consciência que tinha acontecido, na verdade. Hum, mas é isso, eu gostaria que alguém me tivesse dito: explora aqui o corpo, o que é que o corpo está a trazer, o que é que sentes no corpo, começa por aí. Hum, Trazer o corpo aos nossos processos de desenvolvimento pessoal
Eu sinto que é realmente o caminho para nós nos encontrarmos com as nossas verdades mais profundas, para nós curarmos aquilo que cada uma de nós veio cá curar. E eu sinto que quando começamos a fazer este processo de nos encontrarmos connosco próprias, eu sinto mesmo que é um lugar de estou a chegar a casa. Passei estes anos todos a correr fora, não é? A procurar fora e afinal esteve sempre aqui. E existe até um conto, que eu não sei de que origem filosófica ou espiritual é, mas que diz precisamente que ah, o Deus dos deuses escondeu o divino dentro de nós, porque era o único lugar onde o homem nunca procuraria, era dentro de si, não é? E isto para mim faz muito sentido, esteve sempre aqui, aquilo que eu procurei esteve sempre aqui, e esteve sempre aqui à minha espera, à espera que eu tomasse um tempo para me encontrar comigo própria, com a minha verdade, com a minha essência. Então era isto que eu gostava de trazer no episódio de hoje, era este convite que eu gostava de deixar e é esta consciência também que eu gostava de deixar, porque isto foi algo que eu levei 20 anos a compreender, então espero que seja de ajuda para alguma de vocês que compreendam mais cedo que eu a importância e o papel do corpo no desenvolvimento pessoal, na cura, na vida, na verdade. É isto. Eu deixo-vos assim um grande, grande beijinho, gratidão por estarem desse lado e encontrarmos-nos no próximo episódio.